meus amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu peço à igreja que se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu vou pedir para a minha amada irmã Kelly que esteja orando por esse dia tão especial que o Senhor nos preparou. Em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Oremos, irmãos. Em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, queremos, Senhor, abrir este culto para a Tua honra e para a Tua glória, meu Senhor. O Senhor é o convidado de honra, Senhor, para estar aqui conosco, poderoso Deus, porque necessitamos, Senhor, da Tua presença, do Teu mover, do mover do Teu Santo Espírito em cada vogal, em cada consoante deste culto, poderoso Deus, porque tudo que for realizado aqui, Senhor, é para a Tua honra e para a Tua glória. Oh, poderoso Deus, graças te damos, Pai, por esta rica oportunidade, poderoso Deus, de estarmos unidos aqui, Senhor, como uma família, poderoso Deus, para entregar a Ti um culto de ação de graças, poderoso Deus, que o Senhor possa receber como um incenso suave, Senhor, para as Tuas narinas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Se faça presente com os Teus anjos, arcanjos e querubins. Passeia, Senhor, no meio do Teu povo, Espírito Santo de Deus. Eu já sinto, aleluia, glórias a Deus, essa igreja lotada dos Teus anjos, dos Teus arcanjos e dos Teus querubins, poderoso Deus. Se sintam à vontade, porque é tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Me sinto muito honrada com essa oportunidade de estar aqui dirigindo esse culto nesta manhã. O meu coração muito se alegra, passa um filme na nossa cabeça, né? Quando nós temos uma oportunidade de estar nos alegrando com os nossos irmãos. A palavra de Deus, ela nos diz: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Quantas lágrimas já passamos juntas e hoje estamos aqui para celebrar o nosso Senhor. Aleluia. Eu vou pedir aos amados irmãos que abram rapidamente a sua Bíblia em Hebreus 13:15, para que nós venhamos aqui entender o propósito de estarmos fazendo esse culto de ações de graça, para que a nossa irmã Kelly hoje venha ofertar ao seu Senhor. 13:15. Hebreus 13:15. Carta do autor desconhecido aos Hebreus 13:15. Amém, igreja? Amém. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. A palavra de Deus aqui escriturada, ela nos mostra que nós devemos oferecer ao nosso Senhor sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? É o fruto dos lábios que confessam o nome do nosso Senhor. E aí, o que é que nós estamos aqui fazendo? Nós estamos aqui, a nossa amada irmã Kelly está aqui externando os fatos espirituais que ocorreram na vida dela, aleluia, através desta adoração, através deste culto. Quando Deus faz grandes coisas em nossas vidas, nós não temos como materializar, né, presbítero Douglas? Como vamos materializar tudo? Deus está dando a oportunidade de, nesta manhã, nós podemos materializar tudo que tem ocorrido na vida da nossa irmã, tudo que tem ocorrido nas nossas vidas, porque muitas das vezes nós estamos na casa de Deus e não conseguimos nem abrir os nossos lábios. Então eu te convido nesta manhã que venha juntamente com a nossa amada irmã Kelly e com todos os demais irmãos que aqui estão presentes, materializar, aleluia, os grandes feitos de
Deus através da sua vida, através dos seus lábios, através do seu louvor. E eu convido a minha amada irmã Kelly que esteja comigo louvando o 299 da harpa cristã. 299. E a igreja também irá se alegrar com o Senhor. Vamos ficar de pé, porque nos lábios de um servo fiel tem sempre, aleluias, o louvor, aleluias, e um canto novo para exaltar ao Senhor. Glórias a Deus. Canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em me obter, a paz que eu ganhei na cruz. Quem é Cristo? Cristo, 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 nome sem igual, enches o de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome nada se compara a esse nome. Enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divinal sobre as asas de amor, em riquezas que fui em caudal, lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o só Ele, aleluia, de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou por seu sangue. Eita, a vitória que vem de Cristo, aleluias. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará para seu lado. Eis nesse momento esperamos Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Aleluia! Esse nome é poderoso, é por esse nome que vivemos, é por ele que estamos todos os dias esperando a sua volta. Aleluia! Dá com a oportunidade à irmã Flávia. Eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Salmos 124. Glória a Deus, aleluia. Eita, Jeová. Glória ao nome santo. Amém? Amém. Amém? Então vamos ler, irmãos. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos.
Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Até aqui, podeis assentar. Eu acho que, nesse culto de agradecimento ao Senhor, eu acho que deve ser muito dessa maneira que a nossa amada irmã Kelly deve se sentir. Porque as águas foram muitas, os inimigos se levantaram, mas o Senhor, Ele deu vitória em todo o tempo. E eu acho que os nossos corações, eles se enchem de alegria, porque nós temos um Deus que promete e cumpre. Nós temos um Deus vivo, um Deus que cuida de cada passo. E para mim é um motivo de grande alegria, porque eu já estou caminhando para 17 anos aqui em Mogi, trabalhando na empresa lá em Suzano. E eu conheci a irmã Kelly, eu posso conhecer que era uma pessoa, era simplesmente a Kelly Rizados. E hoje, o Senhor transformou, o Senhor abençoou, o Senhor fez maravilhas na vida dela. E hoje, para a honra e glória do nosso Senhor, é a nossa amada irmã Kelly, que tem se prostrado e tem querido saber entender e se derramar aos pés do Senhor. E isso não vem da nossa vontade. Logicamente, nós nos esforçamos para que isso aconteça, mas só um Deus para completar a boa obra que Ele iniciou nas nossas vidas. E assim eu agradeço a minha oportunidade de Se não for ao Senhor, irmãos, a gente vê, como a nossa amada irmã Flávia bem comentou, a gente hoje, talvez, você esteja numa situação, você esteja aqui. A irmã Kelly um dia esteve numa situação e ela caminhou, não somente segundo aquilo que ela queria. Muitas das vezes teve que se calar, muitas das vezes lágrimas foram derramadas dos seus olhos, porque estamos aqui, irmãos, comemorando um ciclo que se fechou na vida da irmã. Ela iniciou na empresa e Deus aprove que hoje ela seja uma senhora aposentada. Mas a gente sabe que existe um processo na vida de cada um. Eu não sei em que momento de vida tu estás passando, eu não sei em que momento de vida tu estás, mas contemple com os teus olhos que aqui nós não estamos tão somente para glorificar a Deus, mas nós estamos para contemplar um grande milagre. Talvez você se pergunte: quando vai chegar a minha vez? Talvez você se pergunte: ó Senhor, o que está passando na minha vida? Mas hoje nós temos a oportunidade, você tem a oportunidade de ver uma obra grandiosa. Aleluia, nada disso estava proposto a falar na vida de uma mulher. Então, amados irmãos, vale a pena ser fiel, vale a pena se calar quando o desejo é você falar, vale a pena você engolir muitas das vezes aquele sentimento que te desagrada e o Senhor fala: cala-te. Vale a pena, porque hoje nós vemos aqui, aleluia, Deus dá oportunidade de materializar perante os teus olhos e os meus olhos toda a obra que Ele fez
vida de um ser humano. E não é todo dia que nós podemos contemplar um milagre como esse. Aleluia. Dá a oportunidade à nossa amada irmã Alessandra. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu quero ler aqui juntamente com vocês os Salmos 84. Glória a Deus. Aleluia. Quão insondáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aí vamos lá para o 10. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, não tenho assim nem palavras para expressar minha alegria de poder estar aqui. Eu estar aqui com esta igreja, é minha casa, é minha família, sem falta. Hoje eu atravessei a Macedônia, levantei bem cedo, já fui orar, fazer o meu culto, o meu devocional ao Senhor. E até falei para ela que eu dormi com ela no pensamento e acordei com ela fazendo consagração em favor da vida da minha amada. Eu estou nessa condição há 10 anos. Há 10 anos eu sou uma senhora aposentada. E o processo, ele dói, ele fere, ele machuca, ele canta, mas como é bom estar na presença do Senhor. Hoje eu posso falar, eu preferia estar aqui tantos outros tempos que eu pude estar e não estive, por estar lá na tenda da impiedade, lá naquele mundo, aquela coisa nojenta, aquele algo que eu ficava ali me autodestruindo e achava que eu estava bem, mas hoje não, eu prefiro estar na casa do Senhor. Aleluia. Quando fala até o pardal, quem gosta de pardal? O senhor, né, pastor, que entende passarinho? Passarinho sem graça. Quem quer? Canário, meus irmãos aqui conhecem, eu não sei se conhecem, assim, que é uma ave, né, assim, mas e aqui fala que até ele encontrou casa, até ele encontrou morada nos atos do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, que coisa linda, maravilhosa, quando meu Deus me aceitou, quando ele me trouxe para a sua maravilhosa graça. Ele fechou tudo, ele fechou a porta, ele tirou tudo e me colocou na dependência dele. E hoje nós estamos assim, na dependência do Senhor. Não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Tem muito que trabalhar, tem muito que papai tirar ainda, mas o processo já foi iniciado. Aleluia! E vamos aí vivendo esses 10 anos. 10 anos para a glória do Senhor. Há 10 anos, quando eu olho para minha filha, e Deus ainda falou: vou lhe dar uma marca, um sinal, para que tu não esqueça de nenhum dia a qual eu tenho trabalhado na tua vida. Então cada ano que a Ana Clara faz é um ano que eu me lembro que eu estou nas mãos e na dependência do Senhor, que não é como eu quero, mas é que Ele quer. E a sua Ele encanta, porque Ele é Deus que age, Ele é Deus que opera, Ele é Deus que faz, Ele é Deus que dá, Ele é Deus que tira, porque tudo está no controle das tuas mãos. Aleluias. E por este processo, hoje eu estou aqui. Não porque eu sou boa, porque eu sou merecedora, não. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor tem me acompanhado durante 52 anos. O Senhor é tão bom para mim, que não tem me faltado nada. Ele me calça, Ele me veste, Ele me dá tudo para mim e para os meus, como falou aqui. E o pardal, ele encontrou casa, não somente para ele, mas ele encontrou casa para aqueles que estão junto com ele. Então, irmãos, amada igreja, nesta manhã é um culto de ação de graça pela vida do nosso irmão.
presença dEle e nos colocamos diante dEle. Ele faz. Ele faz. Porque eu tenho visto Deus falar comigo através do Espírito Santo, dia após dia. Eu acho que os meus 5 minutos já foram. Eu só tenho a agradecer. Eu ficaria horas e horas falando, porque é muito bom falar das coisas do Senhor. Mas nós teremos muito mais tempo. E assim eu agradeço esta rica oportunidade no nome de Jesus. A nossa alegria é saber que nós temos um Deus que faz. O nosso Deus, Ele faz. O nosso Deus, Ele promete, Ele cumpre. Coloca na posição. Fica na posição. Mata a tua carne. E Deus, Ele te honrará. Aleluias. Tu chega da graça de Deus. Eita, Jeová. A palavra de Deus em Jó. Não precisa abrir. 42:2 é uma palavra muito conhecida. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum dos pensamentos do Senhor pode ser impedido. Ah, quanta luta a minha irmã enfrentou. Eu convido que ela venha aqui para louvarmos juntas. Quanto o inimigo investiu para que hoje ela não estivesse aqui. Quanto o inimigo investiu para que ela não terminasse a jornada dela lá naquela empresa. Quantas lágrimas, mas a gente olhou e falou, vamos adorar. Em momentos de dificuldades, nós duas juntas sabemos o que passamos, falamos, vamos adorar. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por meios materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? O que nós fizemos, evangélico? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, para ti, Senhor. A Ele a glória, é para o Senhor e o louvor. Quantas lágrimas nós vencemos. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
Aleluia, se poderia sentar rapidamente. Como que Deus é tremendo, né, irmãos? Aleluia. Ele está recebendo, hein? Não deixe de adorar que Ele está recebendo. A vitória foi da irmã, mas todos nós podemos ofertar melhor a Deus nesta manhã. Eu estava aqui, irmãos, orando, louvando com a minha amada irmã. E o Espírito Santo de Deus, Ele me trouxe à memória algo. Olha como Deus é tremendo, né? Eu me recordei que há um ano atrás nós estávamos aqui. Amanhã vai fazer um ano que nós estávamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e minha família ofertando ao Senhor o boi no rolete. E foi esse louvor que nós cantamos juntos. Como Deus é, né? E a gente olha, um ano se passou. E hoje nós estamos aqui exaltando o nome do Senhor. Por esse milagre, como Deus trabalha de forma sobrenatural, de forma que nós não conseguimos entender. Aleluia, só Ele é digno de louvor. Neste momento, eu vou dar a oportunidade, aleluia, para a minha amada irmã Marcela. Bem da igreja na paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrirem Salmo 116. É um clichê de culto de ação de graças, mas não poderia não falar ele hoje. Salmo 116, o 12. Amém? Amém. Eita, Jeová, verdade, Deus. Glórias a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 116, 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Amém? Podeis assentar. Irmão, se a gente juntar todo o ouro dessa terra, toda a prata, toda a preciosidade, não seria suficiente para dar de volta ao Senhor. Porque olha o tamanho dos benefícios que o Senhor tem nos dado. A gente não tem dimensão do tamanho do nosso Deus. A gente materializa Ele como algo grandioso, mas Ele é 1000 vezes maior do que aquilo que a gente imagina, né? E hoje a gente está aqui para se alegrar com a vitória da nossa amada irmã Kelly. Porque hoje, irmãos, é um milagre isso acontecer. Literalmente, não é brincadeira, né? É muito difícil as pessoas chegarem nesse nível de carreira de se aposentar hoje, né, irmã Eduarda? É muito difícil. É que nem eu e o Douglas, a gente brinca. A gente vai passar a vida trabalhando aí, mas vai se aposentar, né? Mas aqui o que eu quero trazer à memória para os irmãos é: o que darei eu ao Senhor? O que a gente tem dado ao Senhor? A gente tem dedicado o nosso tempo ao Senhor? Agora a minha irmã tem tempo, agora vai poder fazer o devocional, né? Glórias a Deus por isso. E em Salmo 118, 8 fala assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. E é isso que sustenta a nossa vida. A gente tem que ter confiança no Senhor, não é no B, não é no C, não é no seu amiguinho, não é no pai, não é na mãe, não. É confiança em Deus. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E hoje a gente está contemplando mais uma promessa do Senhor na vida da nossa amada irmã Kelly. Então, irmãos, quando a gente olha esse Salmo 116, 12, que darei eu ao Senhor? Irmãos, a gente tem tão pouco ofertado para Deus, e Ele tem entregado tanto. Ele nunca deixa nós sem resposta. Eu tenho certeza, se a gente ora, rapidamente o Senhor responde. Sabe, as promessas do Senhor têm chegado na nossa vida. O que a gente tem feito? A gente tem que glorificar e exaltar e bendizer a esse nome todo-poderoso. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluias, meu Senhor. Eu gostaria de ler uma palavra, irmãos, uma reflexão que o Senhor me deu ontem. E pensava eu que era para ontem. Mas o Senhor falou: não, é para amanhã, para hoje. Então vamos rapidamente abrir a palavra de Deus em João 15:15. Aleluia, um breve, mais do que assim eu tive já a oportunidade de trazer. Epístola de João 15:15 fala assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos
feito conhecer. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, em Cristo Jesus, eu estava ontem em minha casa refletindo sobre os vários papéis que nós assumimos na nossa vida. Nós assumimos o papel de mãe, já nascemos com o papel de filho, irmão, muitos de nós. Nascemos com o passar do tempo, passamos a ter o papel de esposa. Vários papéis assumimos na vida. E o Senhor, Ele estava me falando, né? A irmã Kelly, depois refletindo por qual o propósito dele ter me dado esse versículo, a irmã Kelly, ela tinha um papel. Ela desempenhava o papel. Ela tinha nome e sobrenome. Kelly da Sanofi. Kelly da Sanofi. Kelly Rizardi da Sanofi. Nesse momento ela tirou este sobrenome da vida dela. Por quê? Porque o título passa, irmãos. Tudo na vida passa, já diz a palavra de Deus. Em Eclesiastes, tudo passa. Mas essa palavra que o Senhor foi falando comigo, Ele falou, mas existe um título que é eterno. O título de serva de Deus Altíssimo. O título de amigo de Jesus. O próprio Jesus Cristo, Ele chegou aqui e Ele falou, já não vos chamarei de servo. Ela já passou do título de ser apenas serva do Deus Altíssimo. Aí Ele fala, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Servo, eu tenho um gestor, eu tenho uma pessoa, eu sou, você imagina, um servo que serve, né? Mas eu não sei o que faz o meu gestor. Aí Jesus falou, tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Ela já não é tão somente serva, porque ela tem se interessado pela palavra de Deus, ela tem buscado conhecer ao Deus vivo, eterno e poderoso. E uma coisa que mais alegrou o meu coração, muito alegrou o meu coração quando eu estava refletindo sobre esse título de servo e amigo. Quando ela chegar na eternidade, ela não vai ser chamada, venha mãe do Douglas, venha esposa do Osmar. Ela vai falar, o Senhor vai falar, venha, querida, amada, minha amiga, minha serva. Este é o único título que ficará eternamente, serva do Deus Altíssimo, a qual ela terá agora mais tempo para servir, mais tempo para fazer a obra, para se dedicar àquilo que Deus tem colocado no coração dela. Que alegria, que alegria. Neste momento está com a oportunidade o meu amado presbítero Douglas. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Irmãos, já que a irmã Rosângela falou de Eclesiastes, vamos abrir em Eclesiastes capítulo 3. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo número 3. A gente vai ler apenas 2 versos, verso 1 e verso 2. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 3, verso número 1 e verso número 2. Uma palavra muito conhecida por todos nós. Podemos ler? Amém. O título é Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, tem 3 coisas que me chamaram muita atenção nesses 2 versos. A primeira coisa é, a palavra diz assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o determinado. Quando a Bíblia diz, irmão Eduardo, que tudo tem um tempo determinado, significa que está sendo cronometrado. Uma pessoa, quando ela está fazendo uma atividade física, como por exemplo uma corrida, ela tem sempre um relógio que está cronometrando o tempo dela.
Se você vê alguém passando, você perguntar para ele, quanto tempo deu? Ele vai olhar e falar assim, ó, deu 45 minutos, ele continua. Quando a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, o Senhor está nos ensinando com a palavra que todos os tempos que nós vivemos na nossa vida está sendo cronometrado. E assim como o corredor sabe o tempo sendo cronometrado, ele entende quanto tempo ele está correndo, existe um momento que ele chega na linha de chegada. E quando ele chega na linha de chegada, ele para o cronômetro e zera. Aonde você quer chegar? Eu quero chegar que todo o tempo que o ser humano passa na face da terra, existe um tempo cronometrado. Ou seja, essa luta que você está passando, uma hora vai chegar no fim. Essa aprovação que você está enfrentando, uma hora, esse cronômetro, o Senhor vai fazer assim, ó, acabou. Se a Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas, significa que os tempos ruins que nós passamos, ele também tem um tempo determinado. Ou seja, a luta, a prova não dura para sempre. Dura somente o tempo necessário que deve durar. Olha só, assim como o tempo ruim está determinado para acabar, o tempo bom também está determinado para começar. Então o servo de Deus tem que entender que o tempo ruim vai acabar e que o tempo bom vai chegar. Porém, presta muita atenção, uma das piores coisas que pode acontecer na vida do homem e da mulher de Deus é a vitória chegar no tempo errado. Uma das piores coisas que pode acontecer na minha vida é a bênção que eu tenho pedido chegar na hora errada. É por isso que Deus fala assim, irmã Rosane: há tempo para plantar e há tempo para colher o que se plantou. Ou seja, eu só estou preparado para colher quando eu plantei. Então o que eu gostaria de compartilhar com a igreja é: guarde no seu coração a esperança que o tempo ruim vai chegar no final. Esse tempo ruim, essa fase difícil, está cronometrado e vai chegar no fim. E o tempo da vitória também vai chegar. Porém, a pior coisa que pode acontecer para mim e para você é o quê? A vitória chegar no tempo errado. Irmãos, a palavra fala, irmã Marcela, que Davi, ele foi ungido como rei muito jovem. Só que do momento em que o azeite é derrubado da cabeça dele, até o momento que ele se assenta no trono, ó. Por que, irmão? Porque antes de sentar lá, tem que derrubar Golias. Antes de sentar lá, tem que se tornar o quê? Tem que casar com a filha do rei. Então nós temos que entender que o tempo ruim chega no fim. Porém, olha só o que diz no verso 2: tem tempo para plantar e tempo para arrancar o que você plantou. Então, irmãos, o que Deus me toca aqui no coração neste momento para falar é o seguinte: o servo de Deus tem que usufruir do tempo da plantação. Porque às vezes, irmão Eduardo, a gente fica somente preocupado com o tempo da colheita. Só que olha para mim, irmã Flávia, mais importante do que o tempo da colheita é o tempo da plantação. Você já viu como que é, irmão Osmar, para colher? Para colher é só ir lá, pega a fruta e arranca, pega o legume e arranca, pega a verdura e arranca. Mas para plantar é enxada, é terra, é lama, é água, é chuva. Porém, igreja, presta bastante atenção. Meteorologicamente, o tempo coopera para a plantação e para a colheita. Porém, esse tempo, ele não depende de você. O verão está correndo. Deu o tempo do verão, irmão Eduardo, acabou. Agora é primavera, e vai. Acabou a primavera, é outono, e vai, é inverno, e vai, ciclo. Então o que a gente pode aprender com isso?
Aproveita, pelo amor de Deus, o tempo da tua plantação, porque ele vai passar. E se você não plantar, você não vai ter o que colher. Às vezes a gente está no tempo da plantação, querendo chegar na colheita, só que ao invés de a gente estar com a enxada na mão, dando na terra, sujando, a gente está sentado em casa chorando. Ei, filho, para de chorar e vai plantar. E para eu terminar minha oportunidade, olha só o que diz em 3:1, verso B. Tem um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu vou repetir. Tem um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então isso significa que se eu estou no tempo da luta, esse tempo é um tempo na minha vida do propósito do céu. Se eu estou no tempo da prova, esse tempo da prova é um tempo da minha vida onde está se cumprindo em mim o propósito do céu. O tempo que você está passando, seja de luta ou seja de vitória, é um tempo do céu para você. E esse tempo, não pense você que está acontecendo e não tem ninguém vendo, não. Tem um propósito para isso que está acontecendo. Então, resumo rápido para eu acabar a minha oportunidade aqui. O tempo ruim vai acabar e o tempo bom vai começar. Peguei isso aqui. Segundo ponto é: eu tenho que aproveitar o tempo da minha plantação, tirar o olho da colheita e colocar o olho no que eu estou plantando, porque o tempo da plantação passa. E se eu não uso essa oportunidade para plantar, eu não vou ter o que colher. Então para de chorar e vai plantar. E o terceiro para acabar: esse tempo que você está passando, irmão, é um propósito do céu para você. Não pense que está acontecendo coisa ao acaso, não, irmão Eduardo. É o Senhor falando: eu tenho um propósito e é do céu. E logo depois que a Bíblia fala que acaba o tempo da plantação, começa o tempo da colheita. Pega o seu arado, põe nas costas, pega a sua botina, põe no pé e vai plantar, porque diante de Deus, quem planta, colhe. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Chegou o momento de ouvir aquela que está ofertando a Deus esse culto tão glorioso, que está sendo recebido nos altos céus. Está com a oportunidade a irmã Kelly. Cumprimento mais uma vez a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho aqui 10 minutos, irmãos, para fazer um resumo de 16 anos e 9 meses. Peço aos irmãos que abram em João 7. Nesse momento nós vamos ler somente um versículo. João 7, 38. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Em 6/2/2006, Deus iniciou um propósito em minha vida. Essa foi a data que iniciei a trabalhar na Sanofi. Diga-se de passagem, uma empresa que eu nunca mandei nenhum currículo. É para confirmar que era um propósito de Deus na minha vida. Mas o que eu não sabia era que Deus iria abrir os meus olhos espirituais para que eu pudesse conhecer quem era Kelly Cristina Rizardi. Então o meu propósito dentro dessa empresa era para eu me conhecer. Era um propósito espiritual, mas demorou muito para minha ficha cair, pastor. Eu descobri que eu era uma pessoa soberba, prepotente, amarga. E as irmãs que trabalharam comigo podem testificar embaixo, né, Tamara? Amarga, rebelde, desobediente.
Minha carne era podre, irmãos. Podre, cheirava mal. As minhas atitudes eram reprovadas pelo Senhor. O Senhor me mostrou que o engano havia tomado conta do meu coração. E sem ter o menor entendimento, eu vivia de forma independente de Deus e me achava capaz de determinar o que era bom e o que era mal. Nessa caminhada de 16 anos, 9 meses e um dia, eu passei por experiências inexplicáveis. No início eu sentia que sentia minha carne ser dilacerada, irmãos. Eu passei pelo mais profundo abismo espiritual. Eu cheguei a sentir as flechas do inimigo, os dardos inflamados, as dores como se fossem dores de parto, até que um dia eu pensei que fosse morrer com o meu próprio veneno. Eu não aceitava o processo espiritual que estava passando. Eu não queria obedecer os gerentes e a gerente, mulher, que Deus colocou em minha vida para eu aprender que eu era pó e cinza. Até que um dia eu comecei a entender que tudo na vida era uma questão de escolhas. E depois de longos anos, já na igreja, ouvindo a palavra do Senhor e continuando em desobediência à palavra de Deus, eu sentia que eu iria morrer. E o Espírito Santo de Deus tirou as vendas dos meus olhos pela sua graça infinita e a sua misericórdia. Ele começou a me ensinar e mostrar que eu deveria escolher andar com Deus. Depois de alguns longos anos de convertida, eu escolhi, para a honra e glória do Senhor Jesus, andar com Deus. Quando uma pessoa escolhe andar com Deus, os valores mudam. Você olha para a pessoa e ela percebe algo diferente. O estilo de vida muda. A maneira de olhar não é mais a mesma. Os planos e propósitos passam a ser outros. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor me mostrou que eu caminhava em direção à morte até então. E agora, a partir desse momento, eu iria caminhar em direção à vida em Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Está em Lucas 9:23. Ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está em 14:6. Ele é o verdadeiro caminho. Quando temos essa compreensão, tudo muda em nossa vida. Muitas vezes, o que ocorre, nós corremos de um lado para o outro, batendo a cabeça para lá e para cá, sem saber para onde correr, sem direção, porque nada dá certo, nada tem prosperado para você. Mas saiba que há um processo, um caminho a percorrer, como já foi falado aqui. Aquele que permanece em obedecer e abraçar a vontade do Senhor acima de todas as coisas, será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, aleluia, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido, oh, aleluia. E aí nós vamos cair na palavra que nós lemos, que está em João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. A água viva que flui do nosso interior independe das circunstâncias que passamos, como já foi falado aqui. Em João 4,13 diz assim a palavra do Senhor: Jesus disse à mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Há uma grande necessidade de estarmos atentos nos dias em que vivemos, irmãos,
pois há muitos tipos de fontes jorrando águas que não são águas vivas. E como sedento, uma pessoa sedenta, qualquer água serve. Vemos pessoas sendo enganadas, tentando dessedentar a sua sede em poços rotos, com águas sujas e mortas. Mas o rio de Deus que corre em nós, que está em 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são santuários de Deus e o que o Espírito de Deus habita em vocês? A água viva que corre tem a capacidade de confortar, de alegrar, de sarar, de animar, de encorajar, de fortalecer e de renovar. Esta água é poderosa, igreja. Nada e ninguém pode anulá-la. Na vida dos que creem em Jesus, como diz a Escritura. Em João 4,14: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E essa é a promessa que o Senhor tem para aqueles que querem crer e obedecer a tua palavra. E para finalizar, pela misericórdia e a graça imerecida de Deus em minha vida, eu iniciei um projeto dentro da Sanofi, em 6/2/2006, através da minha carne, através do meu braço, pastor, através da Kelly Cristina Rizardi. Mas no fim do projeto, em 7/11/2023, para a honra e para a glória do Senhor, eu terminei esse projeto através do Espírito Santo de Deus. Eu vivi momentos extraordinários dentro dessa empresa. Vivi momentos tristes também. Então vivi momentos, como eu costumo dizer para o meu time lá de compras, se chorei ou se sorri, importante é que emoções eu vivi. Mas o mais importante em tudo isso é que nesse dia eu posso dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu posso dizer que eu cumpri a carreira, eu cumpri o tempo que me foi determinado dentro daquela empresa, mas não foi fácil. Muitas vezes eu quis desistir, muitas vezes eu quis cortar aquele ciclo com o meu próprio braço, mas o Senhor não permitiu. Então agora eu estou aposentada, mas aposentada para o mundo e totalmente ativa para Jesus Cristo. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Sem palavras. Meu Deus, é Deus purinho na terra. O Senhor está passando aqui neste lugar. Quem tiver a oportunidade de assistir novamente tudo quanto Ele fez nessa manhã, não perca. Não perca essa rica oportunidade. Assista esse culto novamente, porque Deus falou poderosamente. E eu fico feliz, eu glorifico a Deus, porque na primeira semana em que a minha irmã estava aposentada, ela aposentou-se no dia 7, como ela falou. E no dia 9, Deus confirmou essa obra na vida dela, né? Que nós estávamos ali num momento de tristeza em minha casa, e ela e o irmão Osmar, no meio da tarde, falaram: estamos indo para aí, para dar um suporte a vocês. Se ela não tivesse aposentada, talvez tivesse uma reunião, não teria, mas eu sempre presto atenção nas mensagens de Deus, quando Ele confirma, né? Esse propósito foi confirmado e temos muita obra para fazer. Aleluia! Quantos desertos, louvando a Deus, a nossa amada irmã atravessou. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim, de um lugar
isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia! Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de Deus. De lugar alto eu não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como o deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Obrigada, Senhor. Nesse momento eu vou pedir para a igreja se colocar de pé. Chegou o momento do alimento sólido, verdadeiro, poderoso, que temos recebido aqui neste lugar. Eu vou pedir para agora a anciã da nossa igreja, a irmã Eliette, que esteja orando pela palavra, em nome de Jesus. Deus, bendito todo-poderoso, Senhor do céu, neste momento, Pai, chegando o momento de eu usar a tua palavra, nos alimentarmos dela para sair daqui saciados. Que o Senhor venha abençoar o nosso pastor hoje da igreja, Pai. Vai trazer a palavra, vai trazer o alimento para nós aqui nesta manhã. Obrigado por tudo que foi realizado. Eu possa sim, Pai, confiar todo o meu coração que irá trazer uma palavra que vai nos edificar, que vai nos ajudar, nos fortalecer para vencer mais esta semana, mais este mês, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego as coisas sejam nas tuas mãos, para que seja realizado o querer e efetuar do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Pode sentar, irmão. Hoje é um dia em que Deus está nos dando a oportunidade para fazer a celebração, a iniciação de graça, por tudo que Deus tem feito na vida da nossa amada irmã Kelly. É
nós sabemos que não foram poucas coisas. E desde ontem eu estava bem conectado com Deus à noite. E eu trouxe a irmã Kelly a memória várias vezes, e muitas coisas que Deus fez. E talvez alguém não saiba, é claro, de tudo, claro, mas Deus fez muitas coisas na vida da irmã Kelly. E eu estava pensando ontem, que foi um pensamento trazido por Deus acerca da irmã Kelly, o quanto Deus lhe ajudou em toda a sua trajetória, considerando que ela teve várias dificuldades dramáticas. E uma delas Deus me lembrou e eu que nem lembrava, porque passou-se muito tempo. Mas as pessoas não sabem, talvez todos não saibam, que a nossa amada irmã Angelita, a mãe da irmã Kelly, houve um tempo que ela teve câncer. E ali acho que começava também um momento muito drástico na vida da irmã Kelly, porque nós sabemos que ela estava responsável por cuidar juntamente com o Osmar. Mas nós sabemos que quando se fala dessa palavra, parece que está mais perto da morte do que da vida. E passado mais um tempo, louvado seja Deus, a irmã Kelly também, juntamente com a sua mãe, recebe então a grande notícia em que Deus suspendeu o que até então seria a morte ou complicação para a vida. Então esse culto de ação de graças, na verdade para mim, ele começou ontem, quando eu estava conversando com Deus. Quando eu digo conversando, irmãos, existe muita ciência no meio da minha conversa, não é uma conversa subjetiva que eu esteja com Deus. Eu estou realmente com Deus. E estava pensando em tudo aquilo que Deus fez e pode fazer para todos nós. Mas como hoje é ênfase no culto de ação de graças, eu quero dizer aos amados irmãos que quando vejo um culto como esse, é algo que você deve levar em consideração não dias nem meses, mas são anos, irmão. Poderia ter acontecido uma história completamente controversa no seu trabalho, porque ela mesma disse que estava se matando, considerando a desobediência natural dela, foi o que ela declarou aqui. Então isso serve de exemplo para todos nós, quando você vê um culto de ação de graças. Nós estamos falando de coisas que passaram, mas passaram devidamente comportadas ou vieram ao movimento de consideração, de misericórdia e graça de Deus. Mas a vida não flui assim. A vida pode fluir completamente diferente de tudo aquilo que fluiu na vida da nossa amada irmã Kelly. Então, como nosso amado irmão trouxe aqui a palavra, Douglas falando, existe um entender que há um tempo para todas as coisas, mas quando você não entende, não aceita, aquele tempo fica muito mais difícil de passar do que propriamente ele se dá numa fase muito simples. Ele veio e vai embora. Mas existem tempos que a gente vê, isso começa até na escola mesmo, você vê que alguém, todo mundo passou de ano, aí você olha para o colega de trás, ficou 2, 3, 4. Por quê? Porque eles repetiram. Então, quer dizer, há um tempo para todas as coisas, mas às vezes o tempo se repete por causa da desobediência, por causa da inclinação de querer enfrentar a Deus. Então, o culto de ação de graças, ele revela a necessidade que todo homem tem que estar entendido de que ninguém pode lutar com Deus e prevalecer. É uma tolice. Então, quando você faz um culto de ação de graça, está trazendo à memória tudo aquilo que Deus trouxe de uma forma muito gloriosa, não só poética. Em determinados momentos, Deus é poético, mas em determinados momentos, irmão, Deus é Deus e Ele grita mesmo e acabou. Eu tenho certeza que no decorrer da vida da irmã Kelly, é claro que Deus muitas vezes falou com ela com todo amor e com todo carinho, mas eu tenho certeza que ela ouviu algumas vezes Deus gritar com ela. Mas ela não derreteu, entendeu? Está aí como exemplo para todos nós, considerando que ela entende que se Deus não fosse na vida da irmã Kelly, ela não teria como falar e apresentar um culto como esse. Então eu vou trazer uma palavra nessa noite, nessa manhã, que eu quero que os irmãos entendam o seguinte: a palavra quando vem para mim, eu não abro uma Bíblia e escolho o que eu quero pregar. Eu oro, até alcançar um nível de entendimento, de intensidade com Deus. Quando Ele entrar, aí eu não preciso perguntar nada. Eu já sei qual é a palavra, porque normalmente Deus me revela a palavra. Então hoje de manhã, nós já perguntou: você já tem a palavra? Eu falei: já. Desde ontem eu já tenho a palavra. Então, eu quero que os irmãos entendam assim: você está aqui hoje, mas não perde um minuto daquilo que eu vou falar para você,
Porque hoje, desde ontem, eu estou sob forte impacto e tenho sentido a presença de Deus demais, no sentido de compreender a obra de Deus. Porque, irmãos, Deus não é uma pessoa simples. Deus é uma pessoa extremamente complexa. Ele não é uma pessoa simples, como as pessoas falam. A gente fala, ser simples como uma pomba. Mas até você ser simples, você precisa entender a complexidade dele, do que ele é. Quem está entendendo, glória a Deus? Então, entender Deus não é uma coisa simples. É muito, muito, muito complexo. Mas quando você entende, você tem outra mentalidade, você vai ser outra pessoa. E eu louvo a Deus por esse culto de ação de graça. E tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Amém? Abra as nossas Bíblias na Epístola de 2 Coríntios, no capítulo 12. Preste bem atenção, em nome de Jesus. Eu vou ler apenas 6 versos. Então diz assim a palavra do Senhor. 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convenha, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém de mim mesmo salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque diria a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim ver ou de mim ouvir. Amém? Pode sentar. Nós sabemos, irmãos, que cada momento da nossa vida, nós abrimos uma interrogação em nossos corações, em nossa mente. Nós temos bilhões e bilhões de neurônios e precisamos colocá-los em ordem. E a verdade é que colocar milhares e milhões de neurônios em ordem não é uma obra para homem, é uma obra para um Deus. Então, quando nós temos as razões que são intermináveis, infinitas e soberanas de Deus, nós começamos a entender que o prevalecer na vida de um homem só pode se dar pelo reino de Deus. Então, o reino de Deus é que prevalece sobre todos os viventes da face da terra. Quer os viventes aceitam a Cristo, quer os viventes não aceitem a Cristo, eles estão debaixo das razões de Deus e da soberania de Deus. Então, a palavra que Deus nos colocou no coração é uma palavra para que nós possamos entender a solidez de Deus sobre a nossa vida. Ainda que você esteja interessado ou não, você vai sofrer os agravos, a soberania, você vai dever, até mais tarde, entender o porquê que as pessoas às vezes falam em sofrimento, em perseguições, em lutas, em dificuldades. Aqui, hoje, nessa palavra, Deus me deu uma matemática espiritual para que nós possamos entender as razões de todas as coisas, porque às vezes fica questionando de um lado, e isso e aquilo, mas irmãos, o fim é que tudo, na verdade, se encerra diante de Deus, considerando que não há nada que se compare com Deus. Então, determinados momentos na vida do apóstolo Paulo, são momentos muito difíceis, são momentos que você fala assim, eu não queria passar por isso. Outro vai dizer, acho muito difícil a gente aguentar isso. Irmãos, vamos entender que dentro do texto lido, Paulo está passando as visões e as revelações de Deus, considerando que tudo é possível quando nós começamos a entender um pouco mais de Deus. Então, essa pregação, ela visa você entender de Deus, nas suas conexões, porque ele fala, conheço o homem, não sei dentro do corpo, se dentro do corpo ou fora do corpo. Agora me expliquei, se dentro do corpo ou fora do corpo. Paulo está falando da questão que ele entende que dentro daquilo que ele viveu, ele teve uma experiência dramática e difícil às vezes de explicar, a desconectar o espírito e a alma e o corpo ficar sem, na verdade, a participação na subida dessa visão. Então ele diz, conheço o homem, não sei se dentro do corpo ou fora do corpo. O que ele entende? Ele não sabe se Deus separou o corpo e deixou o corpo inanimado e subiu com o espírito e a alma, e ali diante da presença de toda a manifestação de Deus, ele estava apenas presente com a alma e com o espírito, o corpo ao lado. Mas também ele está dizendo, olha, não sei se foi apenas um ou outro, ou
subir o conjunto, ou seja, subir o corpo, a alma e o espírito. Quem está entendendo, de glória a Deus? Eu quero dizer que a coisa hoje é um pouco mais complexa e talvez trabalhar todas essas coisas fica um pouco difícil, porque eu não vou achar palavras para poder trazer a essência de todas as coisas. Mas vamos me esforçar, considerando a revelação de Deus, para nos ajudar nesta manhã. Nós sabemos, irmãos, que a vida espiritual não é uma vida fácil de negociação, nem propriamente para Deus. A vida espiritual não é algo fácil de negociar, não é algo fácil de você vender. Eu costumo dizer às pessoas que eu trabalho com um produto muito difícil. Se eu chamo assim de produto com todo respeito, eu trabalho com algo invisível. Então eu trabalho com algo invisível, eu preciso tangibilizar, ou seja, eu preciso trazer isso à memória, uma razão perceptível. E se eu não tiver palavras para poder fazer a devida quantificação do poder de Deus, da presença de Deus, ainda que eu seja pelo Espírito Santo de Deus, eu não vou conseguir materializar tal coisa. Então eu tenho que me esforçar quantitativamente, mas eu preciso de material, eu preciso de conteúdo espiritual. Paulo aqui, ele demonstra dentro do contexto da palavra no geral, que ele é uma pessoa que está se esforçando. E ele se esforçando passa por coisas dramáticas e alguém vai dizer, mas por que passa por tanta coisa? Então aqui, começando assim, no contexto da palavra, no capítulo 11, no verso 25, eu vou ler apenas 2 versos para poder enfatizar. Olha o que diz aqui no capítulo anterior ao que eu li. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos de gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Veja bem, irmãos, quando nós estamos na casa do Senhor, se nós não tivermos a devida, observação, você não leva tudo aquilo que Deus tem colocado na sua banca espiritual para que você possa comprar pela sua fé, pelo seu interesse e pela sua observação. Existem coisas que espiritualmente vão fazer parte da sua vida e como nunca mais elas irão se apartar da sua vida, porque você tem entendimento. Então Paulo, quando fala sobre essa questão aqui, ele está dizendo bem claro, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações de Deus. Então Paulo não quer se gloriar. Por que ele não quer se gloriar, irmão? Porque quando você se gloria, você naturalmente está se elevando muito a você. E isso, na verdade, não é uma obra verdadeira, é uma mentira você se gloriar de si próprio, porque o homem não tem o que se gloriar, não há nada no homem que ele possa se gloriar. Então Paulo tem um entendimento muito claro. Então, quando eu acabei de falar das dificuldades que ele teve lá atrás, em meio aos naufrágios, em meio aos chicotes que ele levou, em meio aos castigos, em meio aos ventos, em meio aos naufrágios, Paulo foi, polido por Deus, e Deus balançou a vida de Paulo para lá, para cá, com sofrimento, com luta, com angústia. Alguém vai dizer, mas pastor, me explica por que isso? Eu vou te explicar hoje para você poder entender. Quando o homem é levado por Deus, ele começa a enriquecer o entendimento de quem ele é realmente. Então, quando Paulo está naqueles naufrágios, sendo chicoteado, perseguido, sendo totalmente agredido, Deus está querendo mostrar para Paulo que não há razão para que você pense que é você que subsiste. Então, quando você apanha, sofre, o Espírito de Deus está dizendo para você, você quer entender uma coisa? Você é sustentado. Você só vive e prossegue porque eu estou na tua vida, não é você. Então, quando Paulo começa a entender, ele já vem então de uma razão de entendimento daquilo que eu trouxe como o contexto. Ele está dizendo, se ainda é necessário que me glorie, ainda que não convém. Por que não convém ele se gloriar? Porque ele sabe que não é nada. Então aqui na palavra de Deus está dizendo bem claro, ele está falando dele próprio, mas só tem que ele acha uma coisa tão absurda
ele se exaltar, ele se lançar como alguma coisa que começa assim, ele começa dentro de uma situação como se fosse a um terceiro, mas essa pessoa não é um terceiro, essa pessoa é o próprio Paulo. Então ele diz: conheço um homem. E por que é Paulo? Conheço um homem em Cristo. Não é um homem sem Cristo, é um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Aí ele começa agora a questionar, porque é uma obra de arrebatamento. Ou seja, quando você é arrebatado, estou falando isso porque Deus já me proporcionou essa experiência, não muitas vezes, acho que uma ou duas vezes. Você vai para um lugar, você chega naquele lugar e você sabe que você não é daquele lugar, mas o poder de Deus, ele tem a capacidade de desconectar, de viajar com você, te levar corpo, alma e espírito, ou simplesmente pegar o teu espírito, a tua alma, desconectar e dizer assim para alguém: coloca o corpo aí, vai levar só o espírito e a alma. Aí eu vou. Já foi para o outro lado. Então, quando ele está dizendo sobre arrebatamento aqui, ele está dizendo assim, que há 14 anos foi arrebatado, ou seja, ele conta uma única vez em 14 anos da vida dele, um arrebatamento. O arrebatamento é Deus desconectar o corpo e dizer: coloca o corpo encostado aí. E agora, vamos viajar só com o espírito e com a alma. Então, quando você pensa nessa propagação da casa de Deus na vida de Paulo, Deus está mostrando aqui, Paulo nunca mais esqueceu. Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, ou seja, ele sabia que era o céu, porque quando a gente é arrebatado e Deus desconecta o corpo, nós sabemos que estamos fora do corpo, porque há uma leveza tão grande do espírito, da alma, que Deus faz numa velocidade de anos-luz. Então é uma coisa que só Deus pode fazer, porque esse é um objeto que pertence a Ele sabe mexer com isso. Então, quando nós estamos na nossa casa, por exemplo, eu fico olhando às vezes algumas. Eu tenho a mania de observar os outros. Eu às vezes observo a Rosângela, ela está conversando comigo, mas ela está conversando comigo, mas eu entendo que o corpo só faz tudo aquilo porque ela está, na verdade, servida do espírito e da alma. E quando nós começamos a entender essa revelação, você começa a entender o seguinte: está separando o quê? O corpo ele fica inanimado se não houver a presença do Espírito. Paulo está dizendo aqui: olha, eu não tenho bem certeza. Eu não tenho bem certeza se eu fui no corpo, na alma e no espírito, ou se eu fui só apenas no espírito e na alma. É isso que Paulo está querendo dizer. E aí, quando nós começamos a detectar isso, nós começamos a ver que há uma necessidade de nós entendermos que a vida espiritual é algo muito rico, muito poderoso. Então, por exemplo, às vezes as pessoas não entendem a riqueza que há dentro de servir a Deus. É uma coisa muito gloriosa, muito rica. Eu levei anos para entender isso. Se eu agora pegar um diamante de 10 milhões de dólares e chamar, por exemplo, o Heitor e falar: Heitor, vem aqui. Aí ele vai ver: eu estou com um diamante de 10 milhões de dólares. O que a gente vai fazer com esse diamante? Ele vai dizer para mim assim: não sei, pastor, vamos vender. Mas é claro que, não desmerecendo a intelectualidade e o psicológico do Heitor, ele não tem condições de avaliar aquele diamante. Uma mulher e um homem, espiritualmente, eles não conseguem avaliar a riqueza que é Deus, o poder de glória que é Deus. Então, quando Paulo está falando aqui, Paulo ele está devidamente servido por Deus e nutrido por Deus de uma coisa muito maior, de uma coisa infinita, de uma coisa soberana, de uma coisa que não pode ser destrutível, não pode ser agredível, não pode ser alcançado. Ou seja, um Deus que não pode ser investigado, ele não pode ser sondado, nada pode, na verdade, abalar o controle de Deus. Então significa que nunca ninguém vai vencer a Deus. Então Paulo entende aqui, e ele está dizendo agora, fazendo a parte da explicação: e sei que tal homem, ele está ainda escondendo que não é ele, e sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, ele está dizendo: não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso.
e ouvir palavras inefáveis. O que eu quero dizer aos irmãos? A sua luta, a sua prova, a sua dificuldade, tudo quanto você passa, quando você começa a visualizar e sair da teoria e ir para a experiência, você consegue transigir, ou seja, você consegue andar com a percepção da grandeza de Deus. Mas quando até então você apenas tem aquilo em teoria, você não consegue avaliar. Eu falei do diamante. Para uma criança, ela não tem capacidade de mensurar o que é, quanto vale, o que são 10 bilhões de dólares. Ela não sabe fazer isso. E muitas das vezes, o próprio adulto, ele não consegue mensurar quem é Deus. Então, quando Paulo fala sobre todas as coisas que ele passou, ele está começando a entender que tudo que ele passou ainda é muito pouco para que ele possa desprezar Deus. Ainda é muito pequeno você sofrer toda essa estágio de dificuldade e do outro lado você olhar e ver que o que está aqui ainda é muito pequeno diante daquilo que ele recebeu. O que Deus quer nos mostrar, irmãos, é que existe uma queixa de pau para que ele possa então perseverar em Deus. O que Deus está nos dando ajuda nessa manhã é que fica claro, irmãos, que quando você começa a andar em espírito e não cumprir mais as vontades da carne, como disse a nossa amada irmã Kelly, porque você cumprir a vontade da sua carne, simplesmente você está destruindo os anos que poderia ter de maior felicidade, de maior amor, de maior, satisfação. Porque quando você está fazendo a vontade da carne, você está simplesmente lutando contra Deus por uma coisa que não vai prosperar, porque não passa de futilidade. Mas a Bíblia nos mostra, lá no próprio Gálatas, que diz que nós devemos andar em espírito. O que é andar em espírito, irmãos? Quando você anda em espírito, você consegue perceber a força de Deus. Você começa a perceber a realidade do mundo de Deus, porque algumas coisas não acontecem na sua vida, então você nunca vai ver como se fosse verdade aquilo. Por quê? Porque aquilo, na verdade, não aconteceu, é só uma teoria, irmã Marcela, então eu não tenho impacto. Paulo começa a entender o seguinte: olha, eu passei por cada luta, eu fui chicoteado, fui preso, passei por terremotos, passei por naufrágios, fui assim, sabe, absurdamente maltratado. Mas aí, Paulo, vai abandonar a obra de Deus? Vai abandonar Cristo? Não. Por quê? Porque quando ele chega aqui, ele faz lembrança de que ele teve uma visão, e quando ele teve aquela visão, ele enriquece, porque você sai de um plano daquilo que não é nada, e você começa a descobrir aquilo que é tudo. Isso aqui não é nada. Então o que eu quero mostrar para os irmãos, para você aumentar a sua fé, quando Paulo vai para uma visão, uma revelação de Deus, ele ouve uma voz e ele diz: eu não posso revelar o que falar. Aí ele diz: fui arrebatado ao paraíso e ouviu uma palavras inefáveis, ou seja, palavras que elas não têm compreensão humana, no sentido da profundidade, no sentido da complexidade, no sentido do gigantismo da obra. Então Paulo pensa: ó, não é nem lícito falar, por quê? Vocês não vão compreender o que eu vou falar. Aí ele está dizendo: as quais não é lícito ao homem referir. Quer dizer, a coisa é tão gloriosa, tão profunda, tão santa, que Paulo diz: olha, vocês não têm maturidade para entender isso. Existem coisas, irmãos, que nós temos que entender, que elas se classificam pela maturidade que você tem com Deus. Eu estava falando para os irmãos que eu estava ligado em Deus ontem, mas quando eu falo que estou ligado em Deus, eu preciso ver o mundo espiritual de Deus, segundo a vontade dele, se materializar. Eu estava pensando em Deus e conversando com ele, e de repente me veio uma visão. Na hora que a visão ia abrir, a Rosângela chegou. Mas eu peguei um pouco da visão do que era, e ela começou a falar alguma coisa, eu não falei nada, eu deixei, a visão interrompeu. Agora que Deus dissesse para mim: depois eu te mostro. Sem me dar uma palavra, ele fechou e disse: depois eu te mostro. Ela conversou alguma coisa comigo. Aí eu falei assim para ela: você chegou bem na hora da minha visão.
Deus não permitiu que abrisse. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, como uma visão, como Deus está acima de milhões e milhões de anos, para você entender o que Paulo está vendo naquele lugar. A visão que eu tive, para você entender, preste bem atenção no que eu vou explicar. Eu não vou explicar a visão toda, mas você tem que entender como se Deus conversa com você. Eu estava conversando com Deus, Ele me deu uma visão, e era um globo desse tamanho aqui, tá vendo? Um globinho desse tamanho. Essa visão que Deus me deu. Ela estava só um círculo. E aqui dentro desse círculo tinha milhões e milhões de pontinhos assim. Ele, numa fração muito rápida, ele pegou aquele círculo que estava, aqueles pontinhos, tudo micropontos, ele ampliou para mim assim a visão dos micropontos e fez assim, ó. Eu comecei a ver os pontos, eu via que era uma cidade, mas com micropontos. Aí quando a vozinha chegou e fez assim, e tornou a fechar, ou seja, aqui dentro tinha milhões de pontos. Cada ponto daquele era como se fosse uma residência. Mas quando Deus ampliou para mim, eu vi, mas não ampliou tudo. Eu vi que era uma cidade. E Ele trouxe ao microcontrole. Então o que eu quero dizer para os irmãos? Quando Paulo tem um entendimento, e quando nós estamos no entendimento daquilo que nós estamos fazendo diante de Deus, irmãos, nós estamos nos enriquecendo de uma maneira que nós começamos a ganhar mais solidez. Por quê? Porque quando você vai andando em espírito, você começa a ver que os profetas antigos iam para a beira do rio, como Ezequiel, passava horas esperando o Espírito Santo de Deus chegar. Onde Ezequiel estava? Na beira do rio, orando. Esperando Deus com paciência. Por quê? Porque ele não sabia a hora que Deus viria, mas vou procurar por ele. É isso que a gente faz no monte, é isso que Jesus nos ensina a fazer. Porque você fica horas esperando ele, mas uma vez que ele te visita, irmãos, é o suficiente para você dizer: eu apanho, eu sofro perseguições, eu sofro obrigações, porque o que tem lá é muito maior. Isso aqui é muito pequeno comparado, na verdade, o que Paulo tem no coração dele é muito pequeno. Você está brigando por casa, está brigando por carro, por roupa, isso é tão pequeno, irmão, mas é tão pequeno, que aí você despreza um mundo como esse. Eu tenho certeza que você nunca imaginou que eu ia falar desse ciclo. Foi isso que ele fez. Ele mostrou assim, eu falei assim: Deus vai falar comigo, hein? Eu falei no meu coração: Deus vai falar comigo. E aquela coisinha pequenininha, cheia de um monte de pontinho. A pouco foi assim, ó. Aí eu comecei a ver. Eu vi algumas coisas assim que eu via naturalmente, uma geografia diferente. Eu via, na verdade, construções diferentes, mas ficou muito pequeno. Quando a Rosângela entrou, ele fez assim, ó, voltou de novo a colocar os pontinhos tudinho. Ou seja, é uma ciência que eu nunca vou esquecer, além dessas, somadas a muitas outras. Então o que eu quero trazer para os irmãos aqui, nessa pregação, é que às vezes você fala assim: mas pastor, vale a pena o senhor todo esse tempo estar na sua casa, deixando de fazer? Não, não é que não quer que vale a pena. Quando eu olho para alguma coisa que é temporal, com todo respeito, com todo carinho, as pessoas às vezes têm uma alegria. Então, por exemplo, um dia eu tive a alegria da Copa do Mundo. Aquilo para mim me trazia uma alegria, eu gritava, eu falava. Não sei com quem eu falei que você faz isso também. Mas hoje, quando eu olho para aquilo, com toda seriedade, com todo respeito aos que ainda não se desvencilharam, eu olho aquilo como nada. Aquilo ali para mim é preencher a minha vida com nada. Eu não vou dizer que é história, mas aquilo não vale nada para mim, nada. Você vai ficar gritando a torre aqui. Ninguém me conhece, ninguém vai me ajudar em nada, ninguém vai... Eu vou ficar gritando, não tem nada para ficar gritando com aquilo. Mas então aquilo faz parte do mundo, mas eu tenho que respeitar, as pessoas estão no mundo. Então o mundo dela está fechado em coisas que ela pensa que são coisas grandes, isso não passa de nada. Paulo aqui tem a revelação e pode até mostrar: olha, a única coisa que eu ainda me glorio, e aqui é um sentido bem interessante para você entender. Ele está dizendo aqui no verso 5 que eu li: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo. Entenda bem, essa aqui é uma frase complexa. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. O que a pessoa que ele está querendo dizer, irmão? Esse
Existem coisas que eu já consegui, pelo Espírito Santo de Deus, diminuir muito na minha vida, e eu creio que elas podem ser zeradas até, dependendo da nossa comunhão com Deus. Então, quando eu falo de pecado, eu entendo que meus pecados foram freados demais. Eu não estou dizendo que não possa pecar, mas os meus já ganharam freio, e um freio bom. Mas eu sou sujeito ao pecado, irmã Miriam, eu posso cair. Então isso me preocupa, me preocupa. Paulo tem aqui as fraquezas. Então Paulo tem o quê? Os pecados de Paulo. Paulo tem uma velocidade já espiritual em Deus que permite que os pecados, na verdade, ainda que possam transitar na vida de Paulo, não abalem a vida de Paulo. E aí ele tem as iniquidades, que naturalmente estão sob controle. Mas existem coisas que a gente vai entender. Você nunca vai poder sair da mão de Deus, porque as fraquezas, elas estão na tua vida e na minha vida. Então você tem que compreender, como disse a nossa amada irmã Alessandra, depender de Deus é que ainda que você coloque um X, pecado, acabou, não peco mais. Coloque outro X, iniquidade, acabou, não tem mais iniquidade. Mas aí, presbítero Douglas, sobram as fraquezas. Ele está dizendo aqui, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Porque você entende o seguinte: ainda que Deus fechasse a porta e desse ao nosso amado irmão Eduardo o benefício de Deus, se assim fosse possível, e é possível se for da vontade dele, nunca mais pecar, nunca mais ter iniquidade. Mas a natureza do nosso amado irmão é obrigada a carregar as fraquezas. Então, ainda que assim tivesse resolvido esse lado, o irmão Eduardo vai ter um problema com o egoísmo dele, vai ter um problema com a incapacidade humana dele, de não ter a habilidade, por exemplo, de cumprir tudo como Deus quer na sua perfeição. Porque, por exemplo, fez um jejum, disse para Deus que era 30 dias, no meio do jejum só cumpriu 15. Então ele olha para a situação humana dele, ele vê que ele ainda carrega as fraquezas. É isso, né, para você entender o quê? Por que você precisa de Deus? Porque você é fraco espiritualmente, ou sujeito a essas fraquezas, então nunca acaba. Então, ainda que você tenha resolvido um problema aqui, outro problema ali, você vai ver o quanto você depende de Deus. Mas pastor, irmão, você pode não estar pecando, irmã, você pode estar livre das suas iniquidades, mas eu vou dizer uma coisa para você: a sua fé, ela pode oscilar. Então você tem fraquezas, porque hoje você pode acordar muito bem crendo em Deus, mas amanhã, sei lá, está em janeiro e você vê as moças lá do mundo, por alguma conveniência tua de ver o carnaval, opa, quero voltar para o carnaval. Mas como? Me deu vontade. Isso é pecado? Eu não consumi, não é pecado. É uma questão que é minha fraqueza. Me deu vontade de ir para a praia. E aí? Quando chegar lá, quero ficar igual às pessoas do mundo. Você quer fazer o quê? Quero ficar pelado, igual os outros. Vai fazer o quê? Vai na cidade comprar um biquíni, um maiô. Isso é uma fraqueza. Então isso nunca vai sair da tua vida. Se você entender que você depende de Deus, para que Ele possa te aperfeiçoar no poder dele nas fraquezas. Paulo entende que ele não pode sair de perto de Deus. Eu entendo que eu não posso sair de perto de Deus. Por quê? Porque eu sei que eu sou fraco. As minhas fraquezas vão se manifestar. Então, por exemplo, hoje eu estou orando com todo vigor. E eu consigo ouvir a voz espiritual de cada irmão que conversa comigo, falando alguma coisa. Ontem, por exemplo, eu conversei com o Eduardo aqui. Aí o Eduardo disse assim, no carro: pastor, eu fiz maior força para não ficar em casa, porque eu sei se eu ficar em casa, não é bom para mim, ou seja, eu vou cair em nutrição e daqui a pouco eu posso ir com um degrau abaixo. Mas eu senti que ele, quando veio à igreja ontem, ele veio por uma força que não é dele, ou seja, a fraqueza dele foi aperfeiçoada em Deus. Considerando também o culto de ações de graça, ontem o Douglas sentou aqui comigo, e aí eu perguntei assim para Douglas: você acha que Deus fez uma grande obra na vida da sua mãe, do Osmar? Ele fez assim: meu Deus.
Lucas não fala muito, mas ele tem peso espiritual com o rosto, com a face, e fica assim, meu Deus. Então ele não precisou desferir e completar a frase que ele quis dizer. Pastor, que Deus fez na vida da minha mãe, na vida do Osmar, foi coisa gigante. Então nós temos que entender o seguinte, por exemplo, eu estou pregando para os irmãos aqui. Então eu estou querendo dizer aos amados irmãos que as fraquezas, elas estão ao alcance de qualquer homem, porque, por exemplo, alguém orou hoje e orou com toda a força, com toda a fé, mas amanhã, se não tiver uma boa nutrição, vai orar mecanicamente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso não está falando nada, irmãos. Isso é uma coisa mecânica. Porque não tem relação. Porque ninguém que vai conversar com alguém vai numa formalidade. Você não repete uma oração. Por quê? Porque aquilo é uma coisa formal. Aquilo não há sentimentos, é mecânico. Então aquela oração é uma fraqueza. Por quê? Deus não vai ouvir essa oração sua, irmão. Por quê? Não vai ouvir isso. Senhor meu Deus. Quem fala com alguém assim? Claro que na qualidade de Deus, podemos falar com Deus mantendo a autoridade, mas todas as orações que são mecânicas, elas não movem o coração de Deus. Porque uma coisa é você chegar com a devida humildade. Porque, por exemplo, hoje tinha um momento aqui, o José, acho que deve ter observado. Eu falei, ô José, Pai Senhor, apertei a mão dele. Mas o pequenininho dele veio, acho que José falou, fala com o pastor. Ele fez assim, ó. Pra mim não falou nada. Aí eu abracei ele. Mas ele só fez assim, ó. Quer dizer, é muito o tamanho dele. Então, quando Deus, a gente começa a entender Deus, você começa a entender o porquê que Paulo passa por isso. Vamos passar uma coisa muito grande, uma alma enorme. Não tem tamanho o que Deus fez, na verdade, na vida da Kelly. Nós sabemos que vários momentos a Kelly teve com Deus. Nós estamos num momento muito glorioso de igreja como igreja, trabalhando como igreja. E Deus nos levou a um outro lugar. A Kelly estava numa situação difícil. Deus falou, não se preocupe, vou tirar a Kelly daqui. Tirou. E outras coisas mais que eu nem sei que passou na vida da Kelly, na vida do Osmar. Deus fez coisas grandiosas. O que nós precisamos sair daqui entendendo é que há um termômetro para você ainda passar dali. Não é aquela coisa de cantar. Irmãos, uma das coisas que mais me incomoda é quando a pessoa não conhece a Deus. Eu estava conversando com as pessoas e falei assim com eles, com toda seriedade, você não conhece a Deus. A pessoa falou, como você diz que eu não conheço? Você fala sobre Deus, mas você não conhece a Deus. Falar sobre Ele é uma coisa, conhecer a Deus é outra. Então eu quero trazer para vocês aqui o que Paulo diz, conheço o homem, se não se fora do corpo ou do corpo. Quer dizer, eu fui levado lá, e eu tive uma experiência semelhante a essa. Deus é uma realidade para nos ajudar, nos abençoar e fazer você cada vez mais rico. Agora é uma coisa complexa, não é uma coisa fácil de entender, que você precisa anular o seu eu. Você precisa anular, irmãos, porque quando você vê a glória de Deus, a graça de Deus, quando você vê Ele tirando você do corpo, depois botando dentro do corpo. Eu me lembro uma vez que eu fui arrebatado até os céus. De repente, eu cheguei e vi aquelas coisas inefáveis. Deus deixou olhar. Eu cheguei no céu. Daqui a pouco Ele soprou. Eu já voltei. Eu sabia que não estava no corpo. Com a velocidade. Eu fechei os olhos e falei assim, eu vou morrer. É um negócio do outro mundo. A velocidade não vai. Daqui a pouco eu entrei. Uma vez eu cheguei ao trabalho, eu falei para ela, nem fui arrebatado hoje. Ela, como foi? E eu conto a ela as coisas de 10, 15 anos, exatamente como elas foram. Contei para ela uma revelação que Deus me deu, em que eu estava num buraco tremendo, eu e ela, um buraco tremendo, eu e a Rosane. Daí, sair daquele buraco era quase impossível. E na visão que Deus me deu, ela saía primeiro do que eu. E eu fiquei um tempo naquele buraco, mas depois eu consegui sair daquele buraco. Naqueles dias eu não entendi aquela revelação. Passaram-se alguns anos e eu comecei a entender. Quando eu vejo um culto de ação de graças, eu vejo que está sendo levantada uma homenagem a Deus, um reconhecimento. Porque veja bem, irmão, a autoria do processo, a autoria da obra deve ser devolvida para aquele que é o autor da obra. Então o autor da obra, a obra da vida da irmã Kelly foi Deus.
autoridade de Deus, não tem nada em palavra, Ele que é o autor. Então, quando alguém comete um pecado de idolatria, irmãos, é uma coisa terrível. Imagina Deus fazer toda a obra e você dizer que é João que fez. Deus fazer a cura, a libertação, a santificação de tudo. E depois eu digo, foi João, foi Maria. Que? Irmãos, isso é um pecado. Isso é uma coisa muito profunda, muito grave. O que Deus está querendo nos ajudar a entender, que o termômetro da graça de Deus é um favor imerecido. Você precisa entender que Deus, na verdade, faz uma obra gigantesca. Eu tenho certeza que quando Deus me usou, juntamente com a irmã Rosângela, para nós fazermos um trabalho lá na casa da Flávia. Eu não sei se a Flávia, ela percebeu. Mas uma coisa eu tenho certeza, sem medo de errar. A Flávia nunca viu ninguém fazer uma oração como aquela que eu fiz. Eu tenho certeza que ela não viu. O sentido da profundidade espiritual para Deus realizar. Então é a convicção, mas nem todas as pessoas podem receber. Por quê? Porque a vida espiritual, irmãos, é uma transição de que você está aqui. Sim, eu estou aqui, mas eu sou um morador conhecido lá também. Então, quando Deus fez a obra, eu pedi assim: Deus, faz a obra. E eu olhei todos os momentos. Deixa eu explicar. Aqui está a casa da irmã Flávia. E aqui é a sala dela. Ela estava precisando resolver o problema do joelho dela. E aí nós chegamos, falamos, etc e tal. E eu falei para a Flávia: Flávia, senta nessa cadeira. E eu estou aqui no sofá. A Flávia está de frente para lá. Já começa aqui, é tudo diferente. Eu estou para cá, eu mandei a Flávia ficar para lá. Não foi isso, Flávia? A Rosângela senta aqui. E eu continuo no sofá aqui. Ali é um assunto espiritual que é para ser resolvido. E louvado seja Deus, eu fiz uma conexão com o reino, fazendo menção desse problema, fazendo menção da necessidade dela da perna, fazendo menção da mãe dela, em que Deus já conhecia a mãe dela, fazendo menção da necessidade dela. Então foi criado o quê? Um ambiente espiritual para Deus fazer essa operação. Agora, o que eu quero dizer para os irmãos? O mundo deles é muito mais avançado do que você possa imaginar, porque ele traz trilhões. Ou seja, você vê uma maquete, você vê uma coisa solidamente plantada. É moderno, mas não é moderno igual dele. Quando eu vi aquele negócio pequenininho, micro pronto, aumentou, depois recolheu, como se fosse uma telha objetiva, sabe? Eu fiquei vendo, e quando eu vi a operação, eu entendi perfeitamente que o mundo dele é muito mais sólido. Essa pregação, ela visa você entender o seguinte: não pense que você está com um mundo mais moderno do que Deus tem. Não pense que você tem muito mais capacidade de resolver. Porque veja bem, irmão, a conexão da alma e do espírito está na mão dele. É simplesmente ele fechar a minha alma e meu espírito e dizer: ó, liga o modo mudo. Por quê? Eu tiro a voz dele. Liga o modo aí, fecha o tampão dos ouvidos. Vou tirar a audição dele ou dela. Então isso na minha cabeça funciona de uma forma muito intensa, como funciona aqui no coração de Paulo. Ele está começando a entender que a graça de Deus é que me basta. Por quê? Porque o termômetro espiritual não entendeu, olha, irmão. Nós devemos louvar a Deus e agradecer por Deus. Nós tivemos saúde, hein? Ninguém ficou doente? Ninguém ficou doente. Então Deus abriu o modo imunidade. As pessoas não dão muita inteligência entre nós, com meias repetitivas e estão meio desanimadas. Deus ligou o modo coragem, mas não virou o volume todo. Então você fica com pouca coragem. Deus ligou o modo inteligência para você, que cada pessoa tem uma comunhão com Deus. Ele bota uma inteligência bem pouquinho, o volume bem pouquinho, inteligência bem pouquinho. Mas
quando nós temos uma comunhão e Deus quer usar a inteligência, e é realmente para a honra e para a glória de Deus, como disse nosso amado irmão presbítero, é tudo para a honra e glória dele. Aumenta o volume da inteligência, porque ela é mais inteligente. Aumenta o volume da coragem, porque da coragem aumenta, ele fica mais corajoso. Mas se também nós pecamos e não entendemos a ciência dele, ele fala, não empobrece. O modo, tem um botão, tem. Eles controlam tudo. Então, o modo pobreza, ele vai, abaixa o volume só da pobreza, isso, deixa mais pobre. Mas a riqueza está do lado. Não, a riqueza está fechada. Eu quero que aumente o volume da pobreza. Isso faz com que você, eu e todos nós, andemos em comunhão, porque a solidez do mundo dele vai trazer muita alegria. Vai trazer muita satisfação, vai te deixar muito mais, sabe, uma mulher feliz porque ela é, um homem feliz porque ele é, porque é ele que está controlando, meu Flávio, não sou eu. Deus resolveu a sua vida nesse sentido, Flávio? Mudou tudo? Está quase zero? Está bem perto? Você queria voltar ao estado anterior ou está mais satisfatório? Vê se está bom. Quer ficar com esse? Então veja bem, irmãos. Esse culto de ação de graças, ele visa mostrar que a irmã Kelly recebeu das mãos de Deus. Só tem que ela já recebeu muito? Já. Mas ela tem muito por receber. Vocês não sabem o que Deus está implantando no coração da irmã Kelly. Eu acho que da igreja hoje não tem ninguém que saiba mais de lei da parte de Deus do que ela. Ninguém mais daqui trabalhou mais do que ela na parte das leis de Deus. Ela deve estar completando mais de um ano nesse trabalho, né? Bastante coisa de lei. Então quer dizer, quando Deus colocou no coração dela, Deus abriu o volume um pouquinho só. Vamos ver se a Kelly vai pegar isso. Abriu. Só que tem que a Kelly não está 1, 2, 3 vezes mexendo na lei de Deus. Ela já passou de um ano, talvez 1 ano e meio. Então o que eu quero que você saia daqui entendendo que a matemática espiritual de Deus é uma bondade infinita. Ele é um Deus muito bom. Hoje eu passei o dia inteiro no carro, às vezes sozinho. Eu passo gritando sozinho: o Senhor é muito bom, Senhor. Louvado seja teu nome, louvado seja teu nome, louvado seja teu nome. Porque às vezes eu olho para dentro de mim e olho pelos outros, eu vejo como Deus me enriqueceu e como enriquece os outros. Hoje eu vejo uma bondade em Deus, uma bondade infinita, quando ele deveria talvez usar autoridade, usar uma penalidade, mas ele é bom. Então às vezes você tem que entender por que Paulo passa por uma rua. Deixa eu passar, posso até morrer. Por quê? É uma ciência quase que inexplicável você amar a Deus, porque ele é uma pessoa perfeita. Ele está dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Olha o que ele está dizendo aqui no verso 12 e 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco é que estou forte. Irmãos, quero dizer aos amados irmãos que, com todo respeito a Deus, a ciência de ser um pastor é um negócio tão profundo e tão difícil, que Deus sabe que muitas das vezes, eu conversando com pessoas normais, que se dizem normais, que eu vou dar um conselho, com toda sinceridade, irmãos, eu converso com as pessoas, com todo respeito em Cristo. Eu já tive a sensação que eu estou conversando com um louco, que não entende nada de Deus. E aí eu olho para dentro de mim e eu falo: não compreende nada, não sai nada, porque você fica horas. Quando Paulo diz que eu sinto prazer, é que eu falo assim: meu Deus, como está longe, como está longe, como está longe. E aí você vê que Paulo está dizendo: pelo que sinto prazer. Por que ele sente prazer? Eu poderia ser uma dessas ou um desses. Irmãos, aquele que está na esquina, que não tem nenhuma noção, se não fosse a misericórdia de Deus, é o meu potencial de ser igual a um ou pior do que a ele, não entender nada de Deus. Então quando você vê Paulo aqui explicando, ele está dizendo assim bem claro: pelo que sinto prazer nas fraquezas. E aí aqui, o prazer que dá é o seguinte: por que dá prazer, irmãos? Se eu não tivesse capacidade, dada por Deus, de entender minha fraqueza, eu seria, na verdade, um outro crápula. Por quê? Você está achando que quem faz tudo na sua vida é você? Paulo entende aqui bem claro, e diz assim, bem claro:
na palavra 12:8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor para que afaste de mim. É um homem que desprestigiava ele. Então Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas veja bem, irmãos, fraqueza você vai ser o tempo inteiro. Mas uma comunhão com Deus, ela anula a tua fraqueza ou suspende momentaneamente. Então eu estou fraco, eu tenho que passar por esse rio. Estou com medo de cair daqui, é muito alto, eu vou morrer. Alguém vai me ajudar? Vai, Deus, eu vou passar. Mas não na minha coragem humana, na minha habilidade humana. Você não vai nada na tua habilidade humana. É Deus que te dá aquele restante que você precisa. Então você está a 60% dentro de desempenho. Deus fala: Deus que 40 eu coloco. E você passa. Então hoje, nesse culto de ação de graças, eu louvo a Deus pela vida da irmã Kelly, que teve a sensibilidade, teve o temor, teve o respeito, teve o carinho de entender que todo esse tempo ela passou aperfeiçoada em suas fraquezas por Deus. E ela ainda vai continuar, porque a vida da irmã Kelly tem muita coisa para florescer, para fazer. E ela tem que entender isso, porque quando Paulo disse que, olha, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, por quê? Eu estou dentro do meu lugar. Eu me reconheço que eu sou incapaz. Eu reconheço que a minha fé pode oscilar. Eu reconheço que eu tenho problemas com a minha fidelidade. Hoje eu estou com a cara boa, amanhã eu estou azedo. Eu reconheço que hoje eu estou orando magnificamente, irmã Marcela. E amanhã? Amanhã eu estou com uma coisa que nem Deus quer ouvir. Mas eu posso chegar nesse estado. Então vamos nós, absorvemos toda a ciência de Deus, nós precisamos da minha, irmãos. Nós temos um Deus perfeito. Nós temos um Deus perfeito. É por isso que você deve louvar, agradecer, exaltar. Por quê, irmãos? Ele é uma pessoa que não perde para ninguém. Agora, quando eu me olho, eu vejo a minha imunidade embora, eu vejo a minha capacidade financeira embora, eu vejo meu sentimento de amor embora. Irmãos, eu começo a ver o que? Eu não tenho nada. Ele me emprestou alguma coisa. Agora, se ele vai deixar por muito tempo ou não, como existe a palavra há um tempo todas as coisas, eu não sei. Então, irmãos, vamos louvar, agradecer, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Mas vamos louvar e agradecer o Senhor. Quer falar alguma coisa? Quer falar de alguma verdade? Mas que fica de pé em nome de Jesus. Os irmãos que me fiquem de pé para acompanhar, vamos fazer uma oração a Deus por essa grande obra. Ela foi apresentada em nome de Jesus. Eu tenho certeza que esse dia vai ficar marcado no livro da vida. Vou fazer uma oração única por ela, depois faço uma oração de término do trabalho. Amado Deus eterno, Pai, apresento tua filha, tua eleita, tua serva, ao qual tu já conheces, tua Deus bendito e poderoso, por toda a obra de regeneração, por toda a cooperação, por toda a transição que se deu espiritualmente na vida da tua filha, tua eleita, tua serva, nossa companheira e irmã Cristo, irmã Kelly. Toma, meu Deus e meu Pai, seus passos em suas mãos, seus projetos, meu Deus. Tudo quanto ela tem confiado, meu Deus e meu Pai, que nunca seja por si própria, mas seja, meu Deus, em temor e tremor a Deus. Visita, meu Deus e meu Pai, seu sagrado casamento, bem como, ó Deus e meu Pai, todas as dependências da sua casa, ó Deus e meu Pai, de tudo quanto ela pisar, a planta dos seus pés. Dá força à tua filha, escreve e reescreve o nome dela no livro da vida, abençoando, meu Deus, dando graça, para que seu nome esteja escrito, não só apenas o nome, mas também todas as obras. É o que eu te peço, ó Deus, para que tu proteja tua filha em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, de igual modo prossigo com esta oração, seguindo a tua piedade e misericórdia. Agradeço a ti, ó Deus, todos aqueles amados irmãos e companheiros em Cristo que vieram também cooperar, meu Deus e meu Pai, nesse culto de ação de graças da tua filha, que fizeram sua presença, meu Deus e meu Pai, notória, para que assim pudesse homenagear esse culto, meu Deus e meu Pai, que é tão importante, aonde ela dedica a autoria de toda a obra, ó Deus, ao Deus de Abraão, Isaac, ao Deus de Jacó. Agora temos, ó Deus e meu Pai, tem mais assuntos, meus amados irmãos, aqueles assuntos, ó Deus, que ainda estão enrolados, estão, meu Deus, no privado, mas eu sei, Senhor, que podem ser resolvidos por Ti, porquanto, meu Deus e meu Pai, dá graça e coragem, dá entendimento, dá sabedoria, para que os homens se curvem, se rendam, ó Deus, e reconheçam
conheçam a Ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, ó Deus, aquele que Tu enviaste. Recebe, meu Deus e meu Pai, todo cântico silencioso, todo, meu Deus e meu Pai, balbuciar, todo pensamento que busca em Deus ser assistido, ser socorrido para a glória do Teu nome. Não deixa que nenhum dos Teus filhos, filhas, visitantes ou cooperadores saiam da Tua casa em oração, ó Deus, frustrados ou até mesmo, ó Deus e meu Pai, vazios. Dá graça, meu Deus, para que se rompa, assim como se rompe, ó Deus, uma barreira de um açude, e as águas, ó Deus, meu Pai, vão desenfreadas de alegria, porque estavam aprisionadas e agora estão livres, ó Deus, lança por terra, meu Deus, todo o impedimento do inferno que aprisiona a mente, a alma e o coração. Dá força a cada irmão, a cada irmã, essa é a súplica que te faço, e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Que grande amor do nosso Deus e do nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão plena, eterna, poderosa, com o Espírito Santo de Deus, pela igreja que sobre todos nós, e todos em nome de Jesus, digam amém. As palmas do nome de Deus, Senhor.